Olá galera, eu sou a Cibele Laura e se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva, conheça os vídeos anteriores, o conteúdo do meu canal e se você gostar, você se inscreve, ativa o sininho, compartilha, divulga, mostra, fala sobre, comenta aqui que você será sempre bem-vindo, tá bom? Bom, esse é mais um vídeo da série Nacionalismo. Vamos falar bastante sobre o nacionalismo, tá? Vamos, assim, tirar qualquer tipo de dúvida que as pessoas têm a respeito do nacionalismo. E nesse vídeo em especial eu vou falar sobre a intervenção militar. Alguns nacionalistas, ou eles se dizem nacionalistas, ou eles pensam que são nacionalistas, eles defendem a volta da ditadura militar, da intervenção. Eles dizem que aquele período, o período de 21 anos em que o Brasil ficou aí sob o domínio de militares, não foi, na verdade, uma ditadura, foi uma intervenção militar, e eles defendem a volta desse período e dizem que não tinha corrupção. Enfim, que o Brasil era lindo, maravilhoso e que nós tínhamos prosperidade, desenvolvimento, etc, etc, etc. E você, certamente, que está me assistindo agora, já deve ter ouvido isso de alguns nichos nacionalistas defendendo os militares e defendendo a intervenção militar. Por que que nós, nacionalistas, nós que realmente estamos assim trabalhando, estamos desenvolvendo a consciência nacionalista, por que que a gente não pode fazer coro a esse tipo de argumento? Bom, o militar, ele é nacionalista? O Dr. Enéas, ele, uma vez em uma entrevista, em um vídeo, ele disse que é da natureza do militar ser nacionalista, e eu concordo com ele. É da natureza do militar ser nacionalista. Mas a natureza, às vezes, se corrompe. E no caso dos nossos militares, vocês podem ter certeza que essa natureza foi corrompida sim, assim como quase tudo nesse país está corrompido, né? A gente pode utilizar o período, né, da ditadura militar, aquele período de 21 anos, como uma referência de prosperidade, de desenvolvimento? A gente pode sonhar com a volta daquele período? Será que a gente pode isso? O que tinha por trás? O que aconteceu? O que levou à intervenção militar? Foi um ato nacionalista? Será que foi um ato nacionalista? Quem estava por trás? Bom, antes de adentrar, de mergulhar nessas densas e profundas águas, eu vou recomendar que vocês assistam um documentário que tem aqui no YouTube, O Dia que Durou 21 Anos. Se vocês assistirem esse documentário, vocês vão ter já uma boa base daquilo que eu vou falar aqui por altos, tá bom? Então assistam, eu vou deixar o link, eu vou ver se eu acho o link desse documentário, porque o YouTube vive retirando o documentário do ar, é um documentário brasileiro maravilhoso, e que destrincha aí o que culminou com a ditadura e, enfim, o que aconteceu, o que tinha por trás do golpe de 64. Bom, o João Goulart, que era o presidente na época, que sofreu o golpe, ele tinha aí uma vontade contumaz de fazer reformas estruturais. Nesse documentário vocês vão ver discursos, inclusive acho que é um discurso do João Goulart falando sobre os superlucros das multinacionais no país, que ele defendia que as multinacionais elas fizessem lucros, sim, mas não esses superlucros, que o lucro fosse justo e, enfim, que não saíssem daqui, que não levassem mais do que deixassem. E ele defendia também a reforma agrária. Enfim, o João Goulart, ele estava realmente empenhado em fazer mudanças estruturais. Por aí já dá pra gente ver o porquê, então, ele sofreu um golpe. E os Estados Unidos, eles sempre fizeram de tudo para nos impedir de fazer reformas estruturais. Porque reformas estruturais realmente pode levar o país à soberania, à independência, né? A gente esse atraso aqui realmente por causa da estrutura. Mudou a estrutura, a gente vai desenvolver. E o João Goulart, ele tinha essa intenção. E aí os militares, com o patrocínio
com eu costumo dizer que a cabeça, o mentor do golpe de 64 estava nos Estados Unidos. O golpe foi coordenado da Casa Branca por controle remoto. E se o João Goulart ele não saísse, ele não deixasse a presidência, você pode ter certeza que os Estados Unidos iriam invadir o Brasil, sim, e nós teríamos uma guerra. Inclusive, isso não é teoria da conspiração, tá? Pesquisem sobre a Operação Blood and Sand, que um contingente militar marítimo dos Estados Unidos estava vindo para o Brasil já para lutar, né, ao lado dos militares contra o João Goulart. E os Estados Unidos, eles tiveram participação direta no golpe de 64. Então, como que a gente pode utilizar uma ditadura que foi perpetrada pelos Estados Unidos no país como uma referência nacionalista? Tem alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa errada. Na época, o embaixador estadunidense, Lincoln Gordon, ele repassava informações, todas as informações que ele obtinha do governo de João Goulart, ele passava para a Casa Branca, na época era o Kennedy, o presidente, e no documentário O Dia que Durou 21 anos, vocês vão ver ligações, sabe, conversas entre o Lincoln Gordon e o pessoal da Casa Branca, o presidente estadunidense na época, falando a respeito do comportamento do João Goulart. Eu não sei se esses nacionalistas que defendem a ditadura militar e defendem a intervenção militar, eles têm consciência disso. Eles têm consciência de que um país, um império, que é o Império do Norte, ele esteve presente no golpe e foi para obstar, né, as mudanças estruturais que o João Goulart, o nosso presidente na época, estava proposto a fazer, estava empenhado em fazer mesmo. E depois desse golpe, né, que no período que correspondeu o governo militar, entre aspas, porque na verdade quem governava de verdade o Brasil eram tecnocratas comandados pelos Estados Unidos. Quem está falando isso, gente, não sou eu, tá? Vai falar, mas você não sabe, você não viveu naquela época, eu nasci em 82, né? Então eu não peguei a época mesmo ali, eu era um bebê em 1985, então você pode dizer assim, mas você não viveu, você não sabe nada, Cibele. Muitas pessoas mais velhas ainda dizem, eu vivi aquela época. Eu sei que foi uma época muito boa. Então eu vou citar o Bautista Vidal, que trabalhou para os militares. O Bautista Vidal, vocês nacionalistas, vocês conhecem o Bautista Vidal, uma grande referência nacionalista. Ele mesmo dizia que quem realmente estava no leme daquele período eram tecnocratas. Eles que ditavam as regras. E ele dizia também que toda a parte da tortura que envolveu o período da ditadura militar era coordenada pelos Estados Unidos. Então havia sim um nicho dos militares que estavam comprometidos com o Brasil, que queriam realmente que a coisa mudasse, sabe? Que nós tivéssemos desenvolvimento soberano, que nós fôssemos soberanos. Ou seja, havia militares nacionalistas, mas a força que estava por trás daquele período era predominantemente coordenada de fora. Eram os Estados Unidos que colocavam os prepostos, principalmente tecnocratas no Brasil, para coordenar a ditadura militar, para coordenar a objetividade econômica, etc. e tal, da ditadura militar. Os próprios presidentes, entre ele o Figueiredo, reconheceu, eu tenho essa entrevista, tá, do Figueiredo no Facebook, eu não coloquei aqui no meu canal, em que ele diz que quando ele chegou à presidência, ele viu que não tinha nada daquilo que ele pensava quando estava lá no quartel, que era jurar a bandeira, jurar fidelidade à pátria. Quando ele chegou na presidência, ele viu que não era nada daquilo, que o Brasil era secundário. E ele ficou muito frustrado com isso. Depois eu vou ver se eu posto aqui no canal esse trechinho. É um pequeno trecho de uma entrevista com o ex-presidente Figueiredo, em que ele fala isso. Ele deixa bem claro que realmente não era o presidente quem tinha realmente
a força para coordenar quem tinha autonomia. No Brasil, o presidente nunca tem autonomia. Presidente que exerce a sua autonomia acaba sendo punido, como foi o Getúlio Vargas, como foi o João Goulart, e enfim, né? Então aqui realmente nós não temos o presidente, o nosso representante ele não tem chance para fazer aquilo que ele realmente quer, ele precisa seguir ordens. E foi assim durante a ditadura militar. Pedrinho, Pedrinho, foi assim durante a ditadura militar e é assim na democracia também, porque é um enlatado dos Estados Unidos. E você vai me perguntar assim, mas Cibele, veja bem, a gente experimentou um desenvolvimento. Só um segundinho, tá? Peraí. Tá. Mas Cibele, a gente experimentou um desenvolvimento, sim, sabe? E o milagre econômico, e etc e tal. Bem, veja bem, gente, aquele experimento de progresso e de desenvolvimento que compreendeu a época da ditadura militar, ele foi viabilizado por causa de empréstimos. Foram empréstimos adquiridos numa época em que propositalmente foram oferecidos empréstimos para os países. Depois do rompimento do padrão dólar-ouro, da paridade dólar-ouro, houve assim uma grande liquidez no mercado. Isso no começo da década dos anos 70, o Nixon cortou a paridade dólar-ouro, então houve empréstimos oferecidos assim com carências muito longas, com juros baixíssimos, e os países adquiriram esses empréstimos. Não foi só o Brasil, tá? Foram vários países da América Latina, alguns países africanos, alguns países asiáticos. Eles adquiriram esses empréstimos e um belo dia, no final dos anos 70, já entrando nos anos 80, o Fed, que é a Reserva Federal Estadunidense, o Banco Central Estadunidense, e o Banco de Londres, eles do nada, até hoje eu não sei porquê, até hoje eu nunca vi um motivo para que o Fed e o Banco de Londres aumentassem as taxas de juros desses empréstimos. Então, taxas de juros que eram assim a 1%, 2%, foi para 19% e depois para mais de 20%. E isso quebrou todos os países. Mas, antes de quebrar os países, no Brasil, o caso do Brasil, ele experimentou um desenvolvimento que compreendeu ali o milagre econômico então não foi um desenvolvimento soberano porque nos custou muito caro. E quando essas taxas de juros foram elevadas, o Brasil entrou, né, numa crise, obviamente. E aí a gente viu aquela hiperinflação, tudo que a gente sabe que aconteceu na economia brasileira no finalzinho da ditadura militar. Essa crise da dívida, que começou com o México e foi quebrando todos os países, a professora Maria Lúcia Fatorelli explica muito bem nas suas palestras. Se eu não me engano, tem artigo da Auditoria Cidadã da Dívida falando a respeito disso, porque aí foi o verdadeiro nascedouro mesmo, assim, sabe, da dívida tal como nós conhecemos. Não que não houvesse dívida, havia dívida sim, mas essa estrutura da dívida atual, o grande nascedouro foi durante esse período. Por quê? Porque o FMI entrou no Brasil. E o FMI entrou no começo dos anos 80, 82, 83, acho que 83 foi a primeira carta que o Brasil assinou com o FMI. E aí o FMI já veio com as suas regras de sempre, que o Fundo Monetário Internacional tem regras sempre para oferecer o empréstimo. Então, entre essas regras estava que todas as dívidas do setor privado fosse agregada ao endividamento público. O Brasil assumiu dívidas de bancos privados, de indústrias, de empresas que também quebraram, porque os juros foram, do nada, esses juros, né, foi para mais de 20%. Bom, houve então um progresso? Houve. Houve um desenvolvimento? Houve.
mas foi arquitetado também de fora, entendeu? Eles deixaram. A gente perpetrou uma ditadura naquele país, certo? Certo. Então não vamos cagar logo de início, né? Vamos deixar eles experimentarem um progresso e depois a gente vai lá e tira tudo que eles conseguiram avançar, simples assim. E foi assim que aconteceu, gente. Não houve um progresso de fato, não houve um desenvolvimento de fato. E eu não tô nem culpando os militares. Eu não tô culpando os militares porque eles adquiriram empréstimos. Eu acho que talvez um governo democrático também o faria. Eles adquiriram empréstimos, eles fizeram aquilo que poderia ser feito e, por fim, se ferraram porque as taxas de juros foram elevadas. Quem tem culpa nisso? Eu não estou culpando os militares. Agora, a partir do momento que o militar ele foi pusilânime a essa estrutura exógena que estava acontecendo aqui no Brasil, ele não se rebelou, ele foi não só relapso, mas foi cúmplice, então ele também tem culpa sim, porque o militar ele tem que ser fiel ao seu país, e se ele vê alguma coisa errada, ele tem que se revoltar, ele tem que bater de frente, ele tem que declarar guerra e que se foda, entendeu? E não fez isso, acabou que sendo conivente com a intervenção dos Estados Unidos no país durante o regime militar. Então, no regime militar, no regime democrático, os Estados Unidos têm isso daqui por controle, sob controle. Então, né? A diferença é que agora a gente talvez não seja tão perseguido, a gente pode falar algumas coisas, né? Será que a gente pode mesmo? Aqui meu canal eu vejo que de repente os inscritos somem, as pessoas estão reclamando aí nos comentários, dizendo que dão like e o like some, escrevem comentários e o comentário some. Eu vejo também o número de visualizações de repente cai. Será que a gente realmente tem uma liberdade no regime democrático? Eu não acho que a gente tenha. E nem acredito em democracia, tá? Nem acredito em democracia. Eu acho que isso aqui é um enlatado dos Estados Unidos para eles continuarem mantendo o domínio aqui no país. A gente tem que ter uma democracia nacionalista, independente deles lá. Mas para a gente conquistar essa independência, a gente tem que ter independência, tem que ter soberania econômica. E nós renunciamos à nossa soberania econômica. Por quê? Porque vários países quebraram depois dessa crise da dívida e as consequências foram a renúncia da nossa soberania financeira. A gente renunciou à nossa soberania econômica. E tanto a intervenção militar quanto a renúncia da soberania econômica, nos países da América Latina, é tudo muito parecido, entendeu, gente? A história dos países latinos é muito parecida em si, tem grandes pontos em comum. E é por isso que a professora Maria Lúcia Patorelli, ela diz que, ela desconfia que o nosso estoque da nossa dívida esteja contaminado e que a nossa dívida tenha sido prescrita em 1992, porque como ela fez uma auditoria no Equador, ela teve acesso aos documentos oficiais, aos contratos oficiais, e os contratos são extremamente parecidos, ela supõe que aqui no Brasil também tenha acontecido isso. Né? Já que aqui nunca passou por uma auditoria, desde Getúlio Vargas, a nossa dívida não teve uma auditoria. E então não tem como realmente dizer, mas tendo acesso ao que ela tem, o conhecimento que ela tem, porque ela trabalhou muito tempo na Receita, né? 30 anos, se eu não me engano, auditora, e tendo participado da auditoria da dívida no Equador, que o Rafael Correa, ex-presidente Rafael Correa, que agora tá o Lenin Moreno, né, esse pérfido que traiu o Rafael Correa. Até é interessante a gente fazer um vídeo sobre isso, falando sobre a situação no Equador, que infelizmente, né, o cara foi lá, Rafael Correa indicou o Lenin Moreno do seu partido e de repente o cara foi cooptado. Com certeza foi cooptado, tá? Mas isso aí é outro assunto. Então vamos voltar para o endividamento e voltar para a intervenção militar. Nós, nacionalistas, a gente está sendo coerente ao dizer que
Seria bom para o Brasil uma ditadura militar aos moldes ou uma intervenção? Vamos utilizar a palavra intervenção. Intervenção militar aos moldes de 64 e um governo tal como 64 e tudo que aconteceu a partir de 64, né, na verdade. E tudo que aconteceu naquele período que compreendeu a ditadura militar seria maravilhoso para a gente se nós experimentássemos de novo. Será que isso é coerente à consciência nacionalista? Não, lógico que não, gente. Porque teve o dedo dos Estados Unidos. Tudo, em cada acontecimento teve o dedo dos Estados Unidos. Eles permitiram experimentar o progresso, eles retiraram o progresso, eles mergulharam o Brasil numa crise. As multinacionais continuaram muito fortes e fazendo super lucros no Brasil. Inclusive presidente militar, tá? Presidente militar querendo tirar também, querendo cercear os superlucros, mas não conseguiu. Quando a gente fala do período a partir de 64, a gente tem que assim, ser frio o suficiente para não se envolver, porque quando eu vou falar sobre ditadura militar, intervenção militar com esquerdista, eu vejo que eles já têm aquela antipatia, né, sobre, o período de chumbo, não, aquilo foi horrível, não teve progresso nenhum, os militares eram uns assassinos, e é tudo gente, os fascistas, nazistas, blá, 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 esse discurso da esquerda. E não é bem assim. Havia sim um comprometimento com a pátria, havia sim alguns militares que estavam interessados no país soberano, mas a força deles era inexpressiva e eles não foram corajosos o suficiente para bater de frente com a tecnocracia dos Estados Unidos no Brasil. E o projeto Proálcool, que o Bautista Vidal participou, foi um projeto maravilhoso para o Brasil, maravilhoso. Se aquilo tivesse, se esse projeto tivesse tido andamento, se realmente tivessem investido, porque é uma vocação nossa. O Bautista Vidal conhecia muito da vocação do país, mas não teve, não conseguiu, sabe, ir para frente. Porque os Estados Unidos jamais vão deixar qualquer tipo de projeto que esteja alinhado com as nossas vocações e ir para frente. Então adianta voltar para aquela época, uma época horrível, cheia de tortura, gente que foi assassinada, gente que sumiu. Mas não tinha corrupção, Sibeli. Lógico que tinha corrupção, tinha muita corrupção. Tem corrupção maior do que aquela tecnocracia toda que coordenava o Brasil? Tem corrupção maior do que isso? Então, se você é nacionalista, assista, tá? O dia que durou 21 anos e veja como os Estados Unidos coordenaram o golpe militar no Brasil. Leiam mais sobre a Operação Blood and Sand, leiam também sobre a Operação Condor, porque a Operação Condor foi na América Latina e coordenada pela CIA. Inclusive tem aí um dos que participou da operação como um agente, como um assassino, enfim. Ele tem esse vídeo no YouTube também, tá? Eu vou procurar, qualquer coisa eu coloco tudo, se eu achar eu vou colocar tudo aqui na caixinha de baixo. E ele diz que o João Goulart, no exílio, foi assassinado pela Operação Condor, tá? E essa operação era coordenada pelos Estados Unidos também. E não foi só no Brasil, tá? O Chile também teve um período de ditadura. Com o Allende, ele estava comprometido com reformas estruturais do país. E os Estados Unidos foram lá e não permitiram. Então, gente, o que nos vale ter uma intervenção militar coordenada pelos Estados Unidos de novo? Vale nada. Melhor deixar a gente aqui falando, tendo pelo menos o lado bom, se é que há um lado bom, mas pelo menos esse espacinho que a gente tem na democracia, que ela seja, né, resguardada e a gente possa continuar aqui orientando, indicando. Eu falo essas coisas para vocês, mas eu sempre digo, vão pesquisar. Não confiem em tudo que eu digo. Vão pesquisar, sabe?
Tem coisa, a internet tem tudo que a gente precisa. Eu não tive acesso a documentos secretos, enfim, de qualquer tipo de agência, não. Isso daí tá na internet, bons documentários. Pesquisem sobre as intervenções militares na América Latina, todas elas com o dedo dos Estados Unidos, sabe? Pesquisem sobre o que aconteceu na Guatemala com o presidente Arbenz. Foi na década dos anos 50, foi na década dos anos 50, foi em 54, se eu não me engano, a intervenção dos Estados Unidos que deu a Guatemala para um sanguinário, para um coronel sanguinário, sabe, governar e acabou tirando do poder um social-democrata que estava comprometido com o desenvolvimento do país, que queria fazer reforma agrária, que queria tirar as terras lá das plantações de banana da mão de uma corporação estadunidense, que um dos maiores acionistas era o advogado da CIA na época, que depois virou diretor, e o presidente estadunidense, sabe? E tudo isso foi... E aí eles acusaram o presidente Arbenz de ter ligações com a União Soviética, e que a União Soviética iria colocar mísseis lá na Guatemala. E aí o Ed Bernays, o Relações Públicas, que foi assim o grande revolucionário das massas, de manipulação das massas, até interessante a gente fazer um vídeo sobre isso também, mas eu vou indicar um documentário para vocês, tem lá no Vimeo, O Século do Eu, ou O Século do Ego, assistam, são 4 partes maravilhosas que falam, que numa dessas partes cita acho que é na primeira parte, no primeiro documentário desses 4 documentários, já fala do Ed Bernays, sobrinho do Freud, e ele que enfim, fez a cabeça da opinião pública para que os Estados Unidos invadissem a Guatemala, e invadissem não, que os Estados Unidos eles viabilizassem um golpe dentro da Guatemala e colocassem lá um preposto. Isso também aconteceu na Nicarágua, quando o Somoza, tá? O Somoza, ele chegou ao poder, também coordenado pelos Estados Unidos. O presidente estadunidense da época, se eu não me engano, acho que era o Roosevelt, eu acho que tá? Desculpa se eu tô falando errado, o filho. Ele dizia que o Somoza, ele era um grande filho da puta, mas ele era um filho da puta dos nossos, né? Então sabia que o cara não valia porra nenhuma, mas que era um preposto dos Estados Unidos, estava servindo para os Estados Unidos, o Somoza, que matou o grande nacionalista da Nicarágua, o Sandino. Então, gente, os Estados Unidos estão por trás de tudo isso, não tem como a gente usar como referência certos períodos da história e dizer que os militares vão nos libertar de toda a nossa tragédia, só porque é da natureza do militar ser nacionalista. A gente viu aí, né, ultimamente, militares sendo a favor da entrega da floresta amazônica para os Estados Unidos. O próprio Bolsonaro, que é um ex-militar, né, que foi praticamente expulso, ele é assim, sem cerimônia. Diz que tem que entregar tudo para os Estados Unidos mesmo, a floresta, tudo, para o país mais intervencionista do mundo. Quer entregar nosso nióbio, quer entregar nossa floresta, quer entregar tudo para eles e bate continência para a bandeira estadunidense. Grande nacionalista, né? Então é isso, gente. Nacionalista de verdade, a consciência nacionalista não pode ficar fazendo coro, ficar reproduzindo esse tipo de discurso defendendo intervenção militar. O dia que nossos militares forem realmente emancipados dessa influência dos Estados Unidos no Brasil, aí sim a gente pode pensar. Se eles realmente estiverem comprometidos com o Brasil de fato. E a gente ter força militar para isso, porque a gente não tem, né? A gente não conseguiu nem desenvolver lá o submarino nuclear, nem o ProSub, que era do projeto ProSub, para defender a costa, a Amazônia Azul, que é a costa brasileira, aí, Rio, do pré-sal, etc. e tal. A gente não conseguiu porque toda a Operação Lava Jato acabou interrompendo. Envolveu a Odebrecht. A Odebrecht era a empreiteira que estava coordenando, que estava trabalhando nisso. E o próprio setor, né, da Odebrecht, que era o setor de defesa, que trabalhava junto com o governo, foi aí. A Odebrecht nem existe mais, tá? Eu tenho para mim que essa empresa já está nas mãos dos estrangeiros, a matriz dela não vai demorar muito para ser totalmente passada
para os israelenses, para os ingleses, para estadunidenses, sei lá. E foi por isso que a Operação Lava Jato não foi para acabar com o Lula não, tá? O Lula não é tudo isso não. A Operação Lava Jato foi principalmente para acabar com o nosso desenvolvimento dessa empreiteira que é uma empresa privada, mas estratégica para o país. Bom, vou parar por aqui porque meu celular só grava meia hora e eu já falei demais. E se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe, comente comigo. Peço desculpas porque não vou fazer edição, tá? Então peço desculpas se eu falei alguma coisa errada. Vocês pesquisem e depois vocês me corrijam nos comentários. Tchau, tchau. Grande beijo pra vocês.